porque comportamento tornou-se um problema no momento em que o segundo ser humano nasceu. A partir daí a gente começou a ter problema, né? As pessoas precisam se comportar uma com a outra. Quando tinha Exatamente. E no caso, o segundo foi a mulher, aí, né, deu um mismatch, talvez. Tem uma lenda que diz o seguinte, que Deus criou primeiro a mulher, aí depois criou o homem, e falou, ó, mas ele é muito inseguro, tá? Então a gente vai contar pra ele que ele nasceu primeiro, tá? Tudo bem? Você jura, Maria? E assim foi. Assim, aí as coisas vão acontecendo ali dentro. Mas é isso, desde que você tenha duas pessoas, o comportamento passa a ser um problema e a gente precisa gerenciar. Incrível, incrível. E se a nossa bandeira aqui é falar de experiência, você está mais do que comprovado que experiência o Edson tem. Perdão, isso aqui não deveria estar tocando, perdão. Tá tudo bem, tá tudo bem. Fique tranquilo, fique tranquilo. Aqui a gente está em casa, aqui estamos na sala de casa. Exato. E aí, se a nossa bandeira é experiência, o que você mais traz pra gente hoje aqui é experiência. Já adianto que 60 minutos vai ser bem rápido aqui, né? Pra gente vai ser bem curto. Me conta, como deslanchou a tua carreira, aonde que você entendeu em você que você teria esse viés tão voltado para pessoas? De onde nasceu essa paixão? Na verdade, é bem distinto, porque eu comecei no mundo da economia. Então, assim, eu era o cara que pensava números, pensava meio lógico, coisa desse tipo. Minha primeira faculdade foi economia, né? Até fui convidado, depois acabou a faculdade. Imagina, o moleque de tudo, né? 20 e poucos anos, fui convidado para dar aula em Coimbra, que na época era a hiperinflação no Brasil, né? Pouca gente lembra disso. Os portugueses queriam saber como é viver com 80% de inflação ao mês, né? Aquela coisa toda. Segui toda a minha vida dentro de economia. Fazer o que eu sei fazer, comprar e vender empresa, essa história toda. Chegou lá em meados de 2003, eu tenho uma belíssima esposa, Dona Mônica, né? Que na época ela era diretora de uma grande corporação também, e chegou em casa pé da vida, dizendo o seguinte, eu não aguento mais trabalhar em consultoria, as pessoas são tratadas como números, ninguém é tratado como gente, blá, 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 blá. E eu, na minha calma de cozinheiro, virei para ela e falei, ok, beleza, e o que você vai fazer a respeito? Ela, ok, eu chego reclamando e você me diz uma pergunta, o que eu vou fazer a respeito? Bom, a partir daí nasceu a empresa que é a mãe do nosso grupo hoje. Então ela criou uma empresa para cuidar de pessoas como pessoas. Caraca, que Sensacional. a partir de um problema... Em 2004 ela me liga, eu ainda trabalhava em outro grupo. Você tem um amigo economista seu que você queira recomendar pra gente? Eu falei, por quê? Porque o discurso do RH não entra na cabeça do CFO. Alguém precisa fazer essa liga. Uhum. Eu falei, e se eu fosse essa pessoa? Ela falou, ou vai acabar a empresa ou vai acabar o casamento. Bom. Ou é o número ou é o discurso aqui, né? Os dois. Tá, vamos tentar. Aí eu entrei para esse mundo de pessoas, não entendia nada. Foi aí que eu fui fazer antropologia, porque ou eu fazia psicologia, e era muito tempo, eu fazia antropologia, que eram 2 anos. E dentro de antropologia, que estuda a relação das pessoas, tá, né? Psicologia dá testa para dentro, né? Antropologia dá testa para fora. E aí nesse modelo, eu acabei descobrindo que religião era importante na vida das pessoas. Aí eu fui lá e estudei um pouquinho de teologia para entender como é que o negócio funcionava, tal, não sei o quê. E todo mundo que estuda teologia quase vira ateu, é aquele negócio, nada contra que ser ateu seja, né? Sim, Mas é uma escolha. é uma escolha. E aí eu comecei a entender que no fundo é isso, no fundo, nós não estamos falando da psique, nós estamos falando de como você se comporta diante do outro, né? Como é que você usa o comportamento para o seu fim. E aí veio a grande sacada. Uma coisa é inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? O mundo está aqui, o mundo acontece, como é que eu lido com as minhas emoções diante do mundo. Beleza. Agora, ela não cria um resultado por si só. Tá. Ela cria um bem-estar. Existe um negócio chamado inteligência comportamental, que é, a partir do meu bem-estar, como é que eu ajo para mudar o mundo. Então, o comportamento, ele tem a necessidade, ele tem a demanda de criar um objetivo, de atender a um objetivo. Então, quando a gente está falando, linkando os assuntos, quando a gente está falando de experiência, né, experiência do cliente, nós temos um objetivo para com o cliente tem um objetivo para conosco, tá certo? O cliente, ele não precisa ter um treinamento sobre comportamento. Ele precisa ter educação. Bom, sim. Agora, nós precisamos mapear esse cliente, olhar nos olhos dele, sentir o que está acontecendo, e aí entra a sacada. Escolher comportamentos adequados de maneira consciente.
Sim. Uau, que incrível. Isto é a inteligência do comportamento, né? Esse palavrão behaviorismo nada mais é do que isso. Existe um ser na minha frente, esse ser tem um mapa, ele está mandando uma série de sinais para mim, 97% da comunicação é não verbal, ele está me mostrando os sinais dele. O que eu tenho que fazer? Moldar o meu comportamento para que gere empatia, para que gere bem-estar no meu cliente, para que ele olhe a minha experiência satisfatória diante desse outro ser humano na minha frente. Sim. Então, o comportamento está ligado a isso. Aí você fala, nossa, então como é que você acendeu para olhar pessoas, tal, não sei o quê? Não, no fim do dia, na porta do inferno, tudo é a respeito de dinheiro. Sim. Tudo Boa experiência, bons clientes, bom resultado e etc. E assim vai. Exato. E aí foi curioso. Posso me estender um pouquinho na resposta? Fica à vontade, E fica à foi vontade. muito curioso, porque começamos a tropeçar em alguns modelos mentais, alguns paradigmas. Eu odeio a palavra mindset. Eu odeio essa palavra. É que ela ficou moda, né? Ela é bonita, ela é em inglês, veja bem. Correia também já foi moda, bullet já foi moda. Eu odeio. Mas o modelo mental diz o seguinte: você tem que ser você mesmo. Então a nossa mãe, ela dizia assim: filho, não minta. Filho, seja você mesmo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, né? Mas aí depois a gente passa a entender. Vamos pensar um cenário. Vamos pensar então na minha mãe. Minha mãe, Dona Lina, é semi-analfabeta, empregada doméstica, aquela história toda. 2 filhos, né? Marido bateu asas e voou. Segundo marido, melhor que não tivesse, né? Então, aquele desenho todo. Como que ela vai pôr ordem na casa? Ela tem 2 caminhos possíveis. Seja você mesmo, não minta, ou seja fácil de ser lido. Essa é uma maneira. A outra maneira é você é livre, meu filho. Interprete o mundo do jeito que você precisar. Crie personagens para poder alcançar seu objetivo. Qual dos 2 você acha que ela ia escolher? Primeiro, Sim. é mais fácil de modelar assim. Uhum. E isso serve para famílias, isso serve para escolas, isso serve para trabalho. O que é um código de conduta? Modela todo mundo. Então, o comportamento singular, simples, previsível, é mais fácil de ser gerenciado. Por isso que ele não é estimulado. Sim. Então a gente tem que ir Faz para o todo sentido. outro lado e falar, ok. Dentro da ética, dentro da norma, né, sem ferir nada, modele o seu comportamento de acordo com a pessoa que está na sua frente. Então, e curiosamente, né, isso é um paradoxo, uma vez eu estava dando uma palestra e uma pessoa levantou a mão e falou, eu estou com um problema com a minha esposa. Eu falei, lá vem. Né? Falei, o que foi? Falou, a gente sempre briga. Falei, e qual é a frase que ela fala? Ah, comigo você é de um jeito, com os vagabundos do futebol você é do outro. Eu falei, ok. E tá certo. Ele falou, como assim tá certo? Você vai chegar em casa e vai chamar tua mulher de mano, né? Você vai chamar ela para tomar uma cerveja no botequim, né? Não, ela é a sua mulher. Tem um protocolo de relação com a sua mulher, que não é o mesmo que com seu filho, que não é o mesmo que com seus pais, e que não é o mesmo que os vagabundos do futebol. Sim. Então você está certo. A cada interlocutor, um protocolo diferente. Isso é a base da inteligência comportamental. Então, se a gente traz isso para a experiência do cliente, na minha visão, faz muito sentido. Faz todo sentido.